Vamos continuar falando sobre as ferramentas, sobre ferramentas espirituais que temos para usar à medida em que a gente busca construir algo de forma sábia, construir Cristo uns nos outros. Hoje nós vamos falar sobre as outras duas ferramentas, que são a correção e a instrução na justiça. A escritura é útil para correção. O grego por trás dessa palavra corrigir é panortosis. Ortos é a mesma raiz da palavra ortopedia, que quer dizer alinhar os ossos, consertar os ossos, fazer com que algo que estava torto se torne correto. Com a implicação de que antes essa coisa estava incorreta, ela tinha falhas, ela estava desalinhada, ela precisava ser corrigida. Nós devemos corrigir uns aos outros porque, naturalmente, nós somos falhos, nós tendemos a nos desviar. Em Atos 14, nos versículos 8 ao 10, a Bíblia fala que em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Então, o que Paulo diz aqui, essa palavra levante-se, tem a mesma raiz do epanortosis. O que Paulo estava dizendo é: não fique mais aleijado, fique em pé, fique reto. Num sentido literal, essa palavra é usada aqui. Em Lucas, no capítulo 7, versículo 43, Simão respondeu: "Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior." "Você julgou bem", disse Jesus. Essa palavra, "você julgou bem", é a mesma raiz de epanortosis. O que Jesus queria dizer é: você está vendo corretamente, você está julgando bem, de uma forma reta. Em Hebreus 12, no versículo 13, o escritor diz: "Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado." Bem, não é isso que o pecado faz conosco? Ele não distorce nossa visão. O pecado não nos torna, de certa forma, aleijados espiritualmente. O pecado não torna nossos caminhos tortos. O propósito da correção é endireitar, é tornar retos os nossos caminhos. Em outras palavras, a correção visa a curar as pessoas. A correção não é uma bronca. A correção não é alguém que está irritado com o pecado de outras pessoas. Nós corrigimos alguém que amamos, porque vemos que essas pessoas estão se desviando, que essas pessoas estão andando num caminho que não está agradando a Deus e que não vai fazer bem para ela mesma. A gente também vai falar sobre a correção em outro momento posterior, com mais detalhes em nossos vídeos. Mas hoje vamos terminar esse vídeo falando sobre a quarta ferramenta dessa escritura de 2 Timóteo, que é a instrução. Instrução traduz o grego paideia. Essa palavra quer dizer treinar, dar instrução, com o propósito de formar hábitos adequados de comportamento, especialmente quando as pessoas são jovens. Em outras palavras, é basicamente criar alguém, treinar alguém que precisa de instrução, de um ciclo de disciplina, para que essa pessoa se torne madura, para que essa pessoa adquira hábitos em suas vidas que são bons. É a mesma raiz, essa paideia, da palavra pediatria, que quer dizer um médico, a arte, a ciência de cuidar de crianças pequenas. Em Hebreus 12, nos versículos 5 até o 12, a palavra paideia é traduzida como disciplina na NVI. E dependendo de como você foi criado, você pode ter sentimentos ruins quando você ouve a palavra disciplina. Pode parecer algo ruim para você. Parece que é algo que acontece quando você recebe uma bronca, ou quando você faz algo de errado e aí você vai sofrer alguma disciplina disso. Quando a gente peca, se a gente é mau. Mas o sentido da palavra não implica necessariamente que nós estamos recebendo uma bronca. A palavra disciplina, nessa passagem aqui de Hebreus, por exemplo, ela é usada 9 vezes. E eu queria fazer um exercício com você. Vamos ler essa escritura substituindo a palavra disciplina por outra palavra como criação ou como instrução, toda vez que ela aparece. Vamos ler aqui. Hebreus 12, do 5 até o 12. "Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a criação do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor educa a quem ama
e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como instrução. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é criado por seu pai? Se vocês não são criados, e a criação é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos criavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos educavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos educa para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhum treinamento parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz por aqueles que por ele foram exercitados. Você vê que eu usei, em vez da palavra disciplina, sinônimos para essa palavra. É a palavra paideia, disciplina, é a palavra que é usada para descrever a criação, o treinamento, a educação de uma criança. Não é uma palavra usada para fins negativos, mas com um fim positivo. A gente pode ter dificuldade de entender bem essa palavra, se nossos pais eram permissivos ou se eles eram violentos ao nos treinar, ao nos educar. Mas não é o que Deus tem em mente quando Ele nos chama a instruir na justiça, a educar, a treinar uns aos outros. Em Tito 2, nos versículos 11 e 12, a Bíblia fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Essa palavra ensina de Tito 2 é epanortoses. A graça, ela nos educa, ela nos instrui, ela nos treina a renunciar às paixões mundanas. Em Gálatas 3, nos versículos 24 e 25, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então, essa palavra tutor usada aqui em Tito é a mesma raiz de epanortoses. Aqui a palavra é usada com a ideia de um instrutor, um pedagogo, um mentor para nossas vidas. Em 1 Coríntios 11, 32, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Em outras palavras, estamos sendo criados, estamos sendo treinados, estamos sendo educados para que não sejamos condenados com o mundo. Mais uma vez, a gente vê nessa escritura de forma muito clara, o propósito da instrução na justiça não é dar uma bronca. Não é porque Deus está irritado conosco, é porque Deus não quer que sejamos condenados com o mundo. Por isso Ele nos educa, por isso Ele nos treina, por isso Ele nos instrui na justiça. Inserido na ideia de disciplina, de disciplinar, está o conceito de nos ajudar a crescer, de nos ajudar a florescer, de atingirmos o nosso potencial pleno, e não de nos castigar. É importante lembrar, quando estivermos sendo instruídos, corrigidos, que alguém não está tentando criar problemas para nós. Puxa, essa pessoa vive me instruindo na justiça, vive me educando, vive me treinando. Eu já tenho problemas suficientes na vida. Não. Nós já temos problemas antes de sermos treinados, antes de sermos educados. O pecado é o problema. Já existe algo torto em nossas vidas. A instrução na justiça visa a curar as nossas almas, a consertar os problemas que nós já tínhamos. Quando alguém te treina, quando alguém te disciplina, isso não está criando problemas para você. Você já tem problemas. A instrução é a solução para o seu problema.